Porque, bom, no caso, acho que eu concordo totalmente contigo, assim, quando a gente tá nessa o amor ao clube, ele é incondicional, ele pode até dar no meu caso, ele pode dar uma abrandada, mas ele não morre, ele existe o tempo inteiro e quando a minha flamenguice emerge, eu fico até insuportável, tá? A gente é insuportável. Eu brinco, minha mãe, Dona Lucila, palmeirense, evidentemente, filha de Itália, Roma, não podia ser, não ser palestrina, ela é presidente da TIP, a torcida insuportável do Palmeiras. Assim. Ela às vezes ela nem lê o que eu escrevo ou lá no Estadão, ou falo, não, se você vai elogiar o Corinthians, o Flamengo, melhor não. Né? E faz parte, a gente é insuportável. Alguns mais, outros menos. Né? O Flamengo é essa coisa, o queridíssimo Marcelo Barreto fala bem, né? O Flamengo ganha 2 jogos, projeto Tóquio, que é uma expressão mais antiga. O Flamengo perde 2 jogos, lutando para não cair. Isso. Então, assim, e é lindo, porque é da vida, são os extremos, né? E cada clube com a sua característica. O clássico de sábado, agora, Botafogo e Palmeiras, tem o melhor do mau humor. O botafoguense é extremamente pessimista, faz parte do botafoguismo. O palmeirense também é. Né? Extremamente corneteiro. O termo corneta no Brasil, inclusive, surgiu no Palestra Itália. Não sabia. É interessante essa história, Igor. Havia não sei quando foi fundado, mas no final dos anos 50 havia uma indústria automotiva ali na rua Turiaçu, hoje Palestra Itália, que chamava Indústria Corneta. E aí o pessoal, na hora do almoço, saía para almoçar e ficava aquela coisa, tal, ali na frente e tal, e saía, na época o Palmeiras treinava no Palestra Itália, o Parque Antártica, e saía dirigente, saía treinador, se era jogador por ali. Às vezes até para almoçar ali perto. E o pessoal dessa indústria corneta, grande maioria palmeirense, dona era italiano e tal, chegavam para conversar e cobrar muito do time e tal. E aí, internamente no Palmeiras, e passou isso para a imprensa, no final dos anos 50, falou, pô, esse pessoal da corneta aí, dessa fábrica corneta e tal, são os corneteiros, né? E aí que surgiu o termo corneteiro no Brasil. Porque era um pessoal que enchia o saco, cobrava muito, que a partir de 99 o Filipão nomeou como turma do amendoim do Palmeiras. Nos anos 50 era isso. E o termo corneta surgiu no Palestra Itália para o Palmeiras e acabou pegando e virou o termo cornetear no Sul, ou cornetar, corneta, surgiu o termo no Palmeiras dessa cobrança excessiva e exacerbada. Muito maneiro, porque assim, se a gente for parar para pensar em todos os pontos que o futebol influencia na cultura do Brasil, a gente vai ficar aqui o dia inteiro também. Maravilhosamente, né? sem dúvida. Mas essa história é muito legal, não sabia não. Vamos voltar um pouco pro Super Mundial, cara. Pois é, tem a nananana da Gala tal, que é a vinhetinha, mas não tem, sabe um hino da Champions? Agora eu tô celebrando o casamento e teve um deles que acho que os padrinhos entraram com o tema da Champions, cara, e é sensacional, né, velho? O jogo de várzea, eu já fiz algumas transmissões de jogo de várzea, também entra com o tema da Champions, é maravilhoso, né? E não tem igual. O tema da Champions é superável. É bem sinistro mesmo. E assim, vamos lá, se a gente fosse... Tu conseguiria, do ponto... Vai, agora o jornalista, tá? Vamos lá, se a gente fosse pensar nessas oitavas aí, nas projeções... o que a gente pode esperar dos times brasileiros, cara? Tá, Botafogo e Palmeiras, tudo, porque é um clássico que iguala os desiguais, eles não estão tão desiguais assim. Antes de a bola rolar, eu vi o Palmeiras melhor do que o Botafogo, até porque é um grupo mais acessível, comparado a um grupo com um time que acabou de ser campeão da Europa, viveu as melhores semanas em 55 anos de vida. Eu só tinha a questão do PSG, saber como é que os jogadores chegariam para algo que é um torneio inédito e logo depois de uma conquista inédita para o PSG. Se não ia dar um relaxamento. Os 4-0 contra o Atlético de Madrid, eu falei, opa, não relaxaram. A maneira como o Botafogo histórica e heroicamente se portou ao ganhar por 1-0 é diferente. E nesse jogo agora, o terceiro que ganhou do Seattle Sounders, não sei, aguardemos ainda o PSG. Mas assim, o Botafogo chegou para mim como o brasileiro que eu achei que não passaria. Por causa do grupo. Do grupo, ponto. E achava que o Palmeiras passaria em primeiro como passou e também achava que a Inter Miami passaria porque o Porto não estava legal. E como de fato esteve muito mal. E o Al-Ahly não conseguiria. Então assim, Palmeiras e Botafogo, como todo clássico, igual os desiguais. O que o Palmeiras era melhor não está tão melhor e o Botafogo cresceu merecidamente, enfim, legal. E tem um histórico recente sensacional entre Palmeiras e Botafogo. Aquela virada inacreditável de 23 dos 4-3 no Newton Santos e o inacreditável que o Botafogo fez também quando elimina o Palmeiras na própria Libertadores, do jeito que eliminou no segundo jogo no Allianz Parque. Tava 2-0, podia fazer 3, toma 1, toma 2, toma o terceiro anulado, que a bola bate na mão do Gomes, ainda leva uma bola no travessão do Gabriel Menino, do jeito que passou. E no jogo de terça-feira, na maior semana da história do Botafogo, antes da final da Libertadores,
o Botafogo tinha dado uma botafoguice para quase todo mundo, pipocada, amarelada, vai ao Allianz Parque, começa sendo amassado pelo Palmeiras até o Gregory fazer 1-0. Aí o Botafogo amassa o Palmeiras, a vitória histórica brilhante por 3-1 em São Paulo. Então, assim, então tem esse histórico, né? Que o Palmeiras pode pegar os 4-3, o Botafogo, claro, pega o 24, então como é que vai ser? Não tem a menor ideia. Então o Muro Betting fica melhor, assim. Hoje, estamos aqui gravando, fazendo Muro Betting, e eu acho que a gente tem que ficar em cima do muro para ver os vários lados da questão, dever de cidadão e de jornalista, embora tenha meus lados bem explícitos. Eu entendo que o Botafogo chega para sábado, 50, que é bem um palpite mureteiro, mas enfim. Quem que se classifica? Betando aqui. 50 para o Flamengo, 49 para o Palmeiras. Ou seja, está muito igual, Igor. E assim, de novo, cada jogo tem essa história, geografia. Eu acho que o Palmeiras vai jogar mais do que tem jogado. O Botafogo foi brilhante, exuberante contra o PSG pelas circunstâncias. Agora, como é que vai ser o jogo? Botafogo vai propor o jogo? Não sei. Palmeiras vai propor? Também não sei. De repente, o juiz apita, a bola vai ficar no meio, ninguém vai pegar a bola? Vai ficar lá, fica 90 minutos, vamos para prorrogação e pênaltis. Não, aí pênaltis. A única coisa que eu vou apostar com você é o seguinte, Igor. Se for para os pênaltis, o Palmeiras é melhor perder para o WO, cara. A gente não ganha. Quando fala, Palmeiras tem muito pênalti marcado, é o Pix da Leila, as bobagens aí e tal. Cara, ao contrário, velho. É um esquema contra o Palmeiras, porque o Palmeiras não faz gol de pênalti. No Brasileiro são 8 pênaltis, 4 a gente perdeu. Na final do Paulista, na Neoquímica Arena, perdemos lá pro Corinthians, como já havia perdido na fase de grupos no Allianz Parque. Então é o seguinte, é um esquema contra o Palmeiras marcar pênalti. É muito mais perigoso para jogar as enseadas, o juiz, em vez de marcar pênalti, marca escanteio. Mauro, vai, de novo. Programa Silvio Santos. Mauro, você troca um pênalti pro Palmeiras pro escanteio? Sim, troco pra cacete. Eu quero escanteio, não quero pênalti. A gente não perde, a gente não ganha, velho. Aí é foda. Mas tem um detalhe. E nada contra, porque o Everton, pra mim, é o 4º melhor goleiro da história de um clube que tem Marcos, Leão e Oberdan, e pra mim o 4º é o Everton. E já foi um grande defensor de pênaltis. O Brasil, inclusive, tem uma medalha de ouro em 16 no Rio, graças a um pênalti defendido pelo Everton no Maracanã. Mas já que o Marcão tá ali pela casa atrás do gol, na hora dos pênaltis, com todo respeito ao Everton, que eu amo de paixão, e o Marcão também. O Marcão diz, daqui pra cima eu sou melhor que o Everton, mas daqui pra baixo, com os pés, o Everton é melhor. É um baita goleiro. Mas se for pros pênaltis, a gente troca. Sai o Everton, entra o Marcão, que tá ali já como lá, repórter pela casa da TV, entra e cata os pênaltis. Porque caso contrário, eu prefiro nem ir pros pênaltis. Entendi. Bom, mas é realmente assim, interessante. Eu não queria que brasileiros se encontrassem tão cedo assim. Mas ao mesmo tempo garante lugar nas quartas, né? Mas por um lado mas óbvio, cai, né? Mas você garante lugar nas quartas. Porque o Flamengo, embora esteja o melhor time, deu um azar, porque o Flamengo brilhantemente chega em primeiro para escapar do Bayern. Aí o Bayern perde um jogo maluco pro Benfica, ontem, né? No momento que estamos aqui papeando. E aí vai pro segundo, quer dizer, então de novo. Eu achava que ia dar Bayern e Flamengo, só que achava que o Bayern ia ser o primeiro e o Flamengo estaria atrás do Chelsea. Eu também. Então acabou caindo de novo. Mas o Flamengo e o torcedor rubro-negro não mereceu agora o Bayern. Mas já que veio, pra mim é pau a pau, tá? Porque esse Bayern, embora tenha metido 10-0 no Auckland. Pô, o time do Auckland tem contador. E o cara fez o gol, o professor que fez o gol de empate contra o Boca. Sei lá, é um Bayern, né? Pô, tem o Harry Kane, tem o baita time Musiala, que tá jogando, mas enfim, tem o Lisée, que pra mim é um dos melhores jogadores até agora da Copa do Mundo de Clubes. Mas quantos gols o Harry Kane fez contra o Auckland City? Nenhum. Aí os caras que detonam o Harry Kane têm um pouco de razão. Mas, pô, é um baita centroavante, né?